Fala galera, como é que vocês estão? Bora para mais um vídeo hoje. Pessoal, eu vou falar especificamente aqui hoje quais são os cenários, as perspectivas futuras aqui, principalmente para 2023, que é o que interessa nesse momento pra gente, tá bom? E vou fazer alguns comentários sobre as eleições, né, que o candidato Lula ganhou a presidência e sobre o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, né? Tudo está relacionado uma coisa com o outro. E depois eu vou mostrar para vocês a estratégia de opções que eu estou utilizando muito nesse momento, tá? Tudo consequência desse cenário que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então vamos lá, galera, vamos para o vídeo. Pessoal, vamos lá. Começando aqui com as eleições no Brasil e a eleição do candidato Lula à presidência. Para mim, não tem mistério. O que vai acontecer em 2023, tá? Se ele governar, se o Lula governar, na boa, nós podemos ver muita repetição do que aconteceu nos governos anteriores. Simplesmente isso. Isso daqui não é achismo. Isso daqui é exatamente o que ele falou. Eu tô pegando exatamente o que ele falou e vamos botar aqui para vocês, tá? Esse site que eu tô usando, o Folha, tá? E isso aqui foi tirado da carta que ele escreveu aos pretendentes do governo, às pessoas, para entender qual é o seu programa econômico para o seu mandato, tá bom? E aqui ele falou de vários pontos, né? Reforma, salário mínimo, reforma tributária, reforma trabalhista e por aí vai. Então eu só vou comentar alguns pontos importantes aqui, tá? Primeiro deles, galera, privatizações. Defende a proteção do patrimônio do país e o uso das estatais para o desenvolvimento econômico. Galera, tá aí, já tá a resposta, tá bom? A gente pode ver exatamente o que aconteceu nos mandatos anteriores, o que aconteceu com as estatais nos mandatos anteriores, a gente pode ver isso repetindo em 2023 para cima. A gente já tá vendo aí as consequências com Petrobras, com o Banco do Brasil caindo muito após as eleições. Ninguém é burro, ninguém quer pagar para ver aquela situação que a gente tinha antes com as empresas chegando a custar Petrobras chegou a custar R$4 lá em 2015, 2016, tá bom? Então, primeiro ponto importante, utilizar a estatal para o desenvolvimento econômico, tá aí a deixa, tá? Segundo ponto aqui que eu quero mostrar para vocês, olha aqui, ó, teto de gastos, galera. Revogar o teto de gastos e rever o atual regime fiscal brasileiro. Pessoal, o teto de gastos é essencial para manter um equilíbrio nas contas públicas. Se nós gastamos mais do que recebemos, óbvio que nós teremos problema na nossa política fiscal, tá? Se isso acontecer, ele revogar o teto de gastos, a nossa credibilidade perante o exterior vai cair muito, o risco país vai aumentar muito e aí problemas nós teremos na frente. Pareceu Yoda agora, né? Problema nós teremos à frente. Mas vamos lá, a gente mostra um cenário bem preocupante à frente, tá? Continuando, reforma tributária, reforma trabalhista. Galera, olha só, revogação dos trechos da reforma trabalhista e nova legislação com proteção social. A reforma trabalhista que teve muitas mudanças agora, trazendo benefícios para o pequeno empreendedor, para entrar no mercado de trabalho, facilitar isso daí, a gente pode ver uma mudança muito grande de novo nesse ponto, retrocedendo para o que a gente tinha antes, dificuldade de empreender no nosso país, tá? Tudo isso daqui que ele escreveu nessa carta, eu vejo com muitos maus olhos, tá? Eu vejo com pessimismo. Eu não consigo ver um país bem governado, sendo que a gente logo de cara recebe uma carta com essas intenções, tá bom? Isso é o primeiro ponto que eu quero comentar para vocês. O segundo ponto, galera, hoje é dia 2/11, né? E teve a reunião do Fed, que aumentou novamente a taxa de juros lá, que já era a expectativa, tá? E subiu em 0,75 pontos percentuais. Qual que é o problema, galera? Antes de incrementar as informações aqui. Havia uma expectativa muito grande de que, de acordo com o comunicado, após essa elevação, eles poderiam relativizar o aperto monetário. Ou seja, na próxima reunião, em vez de continuar aumentando muito forte, eles relativizariam isso e aumentariam, mas numa porcentagem menor. Não foi isso que o presidente do Fed mostrou no comunicado. Ele mostrou que é muito preferível errar no aumento da taxa de juros e causar uma recessão do que eu aumentar de menos e continuar com uma inflação grande, tá? Foi exatamente, não foi com essas palavras, mas foi exatamente o significado do discurso dele. E outros pontos importantes que ele comunicou. Tá? Num primeiro momento, quando ele aumentou a taxa de juros, quando o Fed aumentou a taxa de juros, a gente já viu uma melhora no mercado internacional como um todo. Hoje a bolsa aqui está fechada aqui no Brasil, mas as nossas ADRs, principalmente o EWZ lá, começou a melhorar também. E depois, quando ele veio com um comunicado mostrando todos os detalhes,
a gente viu o problema que é a manutenção da atividade de aumento de juros, nessa mesma proporção. Se isso vai acontecer, só os dados que virão mostrarão para a gente isso, tá? A próxima reunião vai acontecer agora em dezembro e a gente vai ter dados de inflação até lá, dados de emprego, que é um dos mais importantes nesse momento, porque a economia americana ainda mostra muito aquecimento. Então nós temos dois cenários. Galera, um Brasil com uma visão muito pessimista pela frente, muito pessimista mesmo. Claro que a gente tem que esperar outros detalhes, principalmente a equipe econômica. Galera, se entrar um pessoal que não tem conhecimento na área, que é simplesmente cargo político entrando ali para apadrinhar, para atender os interesses do governo atual, do governo que vai proceder agora, é complicadíssimo e a gente vai ter grandes problemas pela frente. O segundo ponto é a recessão internacional, que pode vir a acontecer de acordo com o aumento da taxa de juros lá fora. Afetando lá a economia americana, nós não somos uma ilha, nós seremos afetados aqui com certeza, tá bom? Diante disso, o que acontece? Eu estou vendo um cenário ruim pela frente, beleza? Um cenário ruim pela frente. E aí, o que eu estou fazendo, tá? Para dar aquele disclaimer, né? O canal ele é focado no ensino de opções sobre ações, tá bom? E eu vou mostrar uma estratégia que eu estou utilizando muito atualmente. Pessoal, vocês sabem que quando você mexe com opções, antes de iniciar aqui, só mais um adendo. Isso daqui não é uma recomendação, tá? Isso daqui é simplesmente ensinando para vocês quais são os detalhes das operações aqui, tá? Então tudo que eu mostrar aqui pode ser feito com qualquer empresa, mas não é uma recomendação para que você faça isso, tá bom? Vamos lá. Quando você mexe com opções, você sabe que tudo que tem mais tempo numa opção, tudo que tem mais tempo, ela vale mais. Se eu compro o direito de comprar Petrobras, por exemplo, nos R$30 para um mês, custa mais barato do que eu comprar o direito de comprar o Petrobras nos R$30 para daqui a 2 meses, para daqui a 3 meses. Quanto mais tempo eu tenho no mercado de opções, mais caro a opção fica. Sempre, sempre, sempre. Com uma única exceção. Uma única exceção. Quando as taxas de juros estão altas, por que as taxas de juros são altas? Porque um dos fatores que influenciam no prêmio das opções é a taxa de juros. E quais são os outros 4? É o preço do ativo, o strike escolhido, a volatilidade. Isso daqui é importantíssimo saber sobre volatilidade. Vocês viram de semana passada para esta semana a queda que a gente teve na volatilidade e a queda que a gente teve no preço no prêmio das opções. Foi uma coisa muito grande, foi muito interessante. Quem aproveitou antes das eleições conseguiu o prêmio muito, muito bom para se posicionar, tá? A gente vê o tempo até o vencimento e a gente tem a taxa de juros. A taxa de juros, eu já falei para vocês em outros vídeos, ela afeta positivamente as calls se tornam mais caras e as puts se tornam mais baratas. E, como eu falei para vocês, tudo que tem mais tempo tem mais valor, com uma única exceção, que é o quê? Toda put longa e muito dentro do dinheiro, ela sai com valor abaixo do seu intrínseco. O que é valor intrínseco mesmo, galera? Pessoal, vamos começar a trabalhar aqui na prática para vocês entenderem isso daqui, ó. Eu estou utilizando o Banco do Brasil, tá? Por que Banco do Brasil? Pessoal, falei lá para vocês sobre as estatais, tá? Elas podem ser utilizadas como manobra pelo governo para atender seus interesses. Então, para mim, as estatais, Banco do Brasil, Petrobras, Eletrobras, tá? Elas vão ser afetadas sim, tá? Então, para mim, elas podem cair, né, daqui em diante. Então, eu vou utilizar o Banco do Brasil para fazer essa estratégia. Eu peguei o Banco do Brasil aqui como exemplo e ontem ela fechou a R$ 37,90. Hoje não, porque não teve pregão, né? Hoje é dia 2, feriado. E eu pego e compro uma put longa muito dentro do dinheiro, tá? Eu escolhi esta data aqui, ó, 16/8/2024, vencimento. Por que eu não escolhi o último? Pode ser qualquer data para frente, desde que seja com bastante tempo, tá? Eu não escolhi aqui porque os strikes dessa última aqui, ó, estão bem ruinzinhos, tá? Abaixo do valor de mercado e muito, mas muito, muito dentro mesmo. Então eu decidi voltar um mês aqui e escolhi o valor de 44, que é um valor que me interessa, tá? Então eu vim e comprei esse ativo aqui, que é uma opção, uma opção de venda. Eu tenho o direito de vender no Banco do Brasil a R$ 44,00, tá? Pessoal, R$ 44,00 para R$ 37,90, a diferença entre os dois, dá exatamente o nosso valor intrínseco, tá bom?
De 44 para 37,90 dá exatamente 2, 6, 7, 6,17. Essa opção aqui deveria valer no mínimo 6,17, que é o valor intrínseco dela. Mas devido ao custo do capital, por causa da nossa taxa de juros, não vai sair a 6,17 para comprar essa operação aqui. Ela vai sair bem menos, vai sair em torno de R$ 5,50, R$ 5,40. Aí, Fernando, como que tu sabe esses valores? Galera, se tu for vir comprar isso daqui, ó, não vai ter book de ofertas. Tá? Tu vai ver uma oferta comprando a 4, outra vendendo a 7, entendeu? Tu tem que ficar testando o valor aqui. Eu testo todas elas de centavo em centavo. Eu começo ali nos 4,40, 4,45, 4,50 e vou subindo. Eu fechei essa operação aqui nos R$6. Ó. Essa aqui foi a última fechada. Ó. Foi eu que comprei essa operação. Tá? Só que, pô, Fernando, tu falou que ia sair por uns 5 e pouco. Sim, mas quando eu fechei essa operação, o Banco do Brasil ontem estava R$ 37,15, R$ 37,15. Ela deu uma subida pro final do pregão, tá? Na teoria, isso daqui foi ruim para mim. Porque quando eu compro uma put, eu espero que o ativo caia para essa put se valorizar. Mas qual que é a minha ideia aqui? Eu consegui comprar uma put por um valor abaixo do que ela realmente vale. Tá? Qual que é a ideia, então, fazendo essa operação? Em qualquer momento que até o vencimento, que é 1 ano e 10 meses, Banco do Brasil, eu estou imaginando que Banco do Brasil vai ficar abaixo de R$ 37,90. Tá? Se Banco do Brasil, por exemplo, cair para 35 em 1 ano e 10 meses, pode acontecer, para mim é muito viável, é muito possível e até caia muito mais do que isso. Mas se, por exemplo, cair para 35, eu não preciso esperar vencimento nenhum, eu posso desfazer a operação com um lucro que tiver ali. Entendeu? Vai ter lucro se o ativo começar a cair, simples assim. Lógico que eu quero um lucro grande nessa operação. Aí eu não vou vender o ativo numa queda para 35, eu vou esperar o ativo cair para R$30 para poder me livrar dessa operação. Entendeu? E eu vou pensar se eu vou me livrar. Por quê? Se o ativo realmente cair para R$30, aí sim, esse ativo aqui, essa opção vai se valorizar muito e eu vou ter um lucro muito bom, tá? E de acordo que o tempo for passando, aquele intrínseco que ele não tinha, ele vai aparecendo aos poucos, tá bom? Ao mesmo tempo, tudo pode acontecer. Ele pode não cair, que é na verdade o que eu quero, e ele pode subir, que na verdade é ruim para mim. Só que eu vou dar mole e vou ficar esperando? Não vou. Eu tenho o direito de vender Banco do Brasil a 44. Então todo mês eu venho e vendo a curta. Eu vou financiando essa minha operação, simplesmente. Se eu viesse aqui, ó, ontem, eu já fiz isso, né? Já montei a minha curta. Mas se ontem eu montei uma operação, ela estava 37,15, eu vim aqui e montei uma operação no 36, ó. Hoje estaria em torno de uns 40 e poucos centavos, foi o valor que saiu. Se tu vendesse uma put curta nos 36, tá? Você está completamente coberto, porque você tem uma put longa no direito de vender Banco do Brasil 44 e tu ainda recebeu 42 centavos por isso, entendeu? Como já está no meio do exercício, agora tu recebeu um valor pequeno, tá? Eu, no caso, recebi mais porque ele não estava 37,90, ele estava 37,15. Eu recebi um valor maior. Mas, de qualquer maneira, se ele ficar nesse valor aí, 37,90, 38, sem problema nenhum, isso daqui vai virar pó agora dia 18, eu vou lá e remonto para o outro mês. Abro dezembro aqui, ó, vamos fazer uma média, mais ou menos. Abro dezembro e escolho 36 de novo. Ó, eu já vou pegar 90 centavos. E todo mês eu tenho 1 ano e 10 meses para fazer isso. Vou vendendo a curta. Somando mais ou menos 90 centavos vezes 10 meses, por exemplo, pô, dá R$9 já. Se eu fizesse isso daqui durante 10 meses, eu teria R$9. Como eu gastei R$6 na operação, eu já teria R$3 de lucro, entendeu? Então, para mim é muito benéfico, inclusive se ele ficar parado o ativo. O que eu não quero é que o ativo suba lá para 45. E se ele subir, para mim não tem problema nenhum. Eu também espero que ele caia. Esse é o racional dessa operação, tá bom? E se ele cair, eu me livro do ativo. Simplesmente isso. Eu vou lá e vendo com lucro. Tá bom? Então, esta é uma operação que eu estou utilizando muito nesse momento, principalmente por causa desses dois motivos. O exterior muito ruim, que nós seremos impactados por um problema que eles vão ter lá fora, e o nosso cenário interno agora, nossa política interna agora é o Brasil, eternamente o Brasil, né? Nós teremos problemas sim, tá bom? Então, eu estou me precavendo e fazendo esse tipo de operação aqui.
Galera, eu espero que vocês tenham entendido essa operação. Ela é bem simples, tá? Eu estou utilizando um racional de direcional, que o ativo vai cair. Tá? Se eu tivesse com um direcional contrário de subida, eu faria uma outra estratégia, tá? Que na verdade seria simplesmente comprar uma call muito dentro do dinheiro, mas depois eu explico isso em outro vídeo, tá? Porque para mim o cenário é ruim, tá bom? Se vocês gostaram, deem um like, por favor, compartilhe o vídeo porque ajuda bastante. E se ficou alguma dúvida, comentem nos comentários que eu faço um vídeo explicando, tirando as dúvidas. Beleza, galera? Valeu e uma boa noite para todo mundo.